fiz essa passagem aí na história porque alguns telespectadores me pediram para falar sobre o novo Drácula de 2014, que é Drácula Untold, em português ficou Drácula, a história nunca contada. O filme se propõe a contar a história de Drácula antes que ele se tornasse o vampiro que nós conhecemos em tantos filmes. A história é contada por Ingera, seu filho, em 1842, quando criança. Vlad, que viria a se tornar o Conde Drácula, ele foi retirado da Transilvânia e escravizado para servir ao exército turco, conforme era uma prática na época. O menino cresceu e se tornou um grande guerreiro conhecido como Vlad o Empalador. Matou milhares de pessoas, até que se arrependeu pelos seus atos e voltou para a Transilvânia para governar seu povo em paz. Ele se torna então o príncipe Vlad. E aí, depois de alguns anos de calmaria, mesmo tendo que pagar altas taxas aos turcos, Vlad recebe ordens para entregar ao sultão 1000 crianças para serem escravizadas como ele foi quando era pequeno. Entre essas 1000 crianças está o seu filho. Vlad quer a paz acima de qualquer coisa, mas na hora de entregar o seu filho ele acaba se rebelando e matando os enviados do sultão. O preço de sua recusa será alto e ele sabe que os turcos destruirão todo o seu povo. Para defender sua família, o seu povo, Vlad vai até as cavernas e pede ajuda a um ser das trevas que vive lá. Ele bebe o sangue do monstro para adquirir poderes sobrenaturais, mas isso tem um preço. Ele precisa resistir à tentação de beber outro sangue por 3 dias. Caso contrário, será um vampiro para sempre. Vamos assistir um pouquinho das imagens de Drácula Untold. My father was a great man. A hero, so they say. Sometimes the world doesn't need another hero. Sometimes what it needs is a monster. A premissa da história, ela é legal. Um Drácula de família, um homem que quer a paz, um guerreiro arrependido e coisa e tal. E poderia ser um bom filme se não fossem alguns defeitos. O maior deles é a tentativa de fazer mais um filme de super-herói do que um filme de Drácula. E aí nós vemos a receitinha, um galã como protagonista, aí o romance ali meio meloso, a sua força destruidora, uma coisa meio Thor, receitinha de heróis com recheio de Malévola, que é voltar a história para mostrar o vilão antes do vilão ser vilão. Ou seja, Drácula Untold já está errado desde a sua concepção. Entretanto, o pior de tudo são as falhas nesse roteiro. Primeiro, Vlad quase não demonstra nenhum remorso por ter matado milhares de pessoas no passado. E o filme também não deixa claro porque ele deixou de ser o sanguinário empalador para se tornar o príncipe da paz. Como que isso aconteceu? Como que se deu essa mudança? As pessoas não mudam por nada. E o filme também não mostra isso. Terceiro, se Vlad conhecia a maldade dos turcos, vivia atormentado por eles, pagando altos impostos, correndo o risco de ter suas crianças escravizadas, como ele, um grande guerreiro, não preparou um exército para defender seu povo. Porque, olha, vou dizer para vocês, os homens do reino, eles são um bando de cagões. A palavra é essa, todos estão dispostos a entregarem seus filhos para virarem escravos só para não terem que lutar numa guerra. O próprio Vlad concorda em entregar seu único filho para os turcos e só muda de ideia na última hora. Isso porque houve uma piadinha ali do emissário que disse que esperava mais resistência da parte dele. Outra falha é que nas primeiras cenas de batalha, Vlad vai sozinho lutar, os outros homens ficam totalmente passivos. É uma guerra contra um homem só. E o povo da Transilvânia, quando descobre que Vlad fez um pacto com o mal para conseguir forças para defender os filhos de todos, o povo resolve colocar fogo em Vlad. Isso mesmo, querem queimar o único que luta em plena guerra.
Para finalizar, eles sabem que os turcos estão se aproximando, conseguiram se isolar em um local alto, uma espécie de mosteiro, e ainda assim não preparam nenhuma estratégia de defesa. Quem é ligado em filme de guerra, batalha, vai ficar incomodado ali com a falta de estratégia. Enfim, Drácula Untold não consegue ser nem um bom filme de Drácula e nem um bom filme de super-herói. Um destaque positivo para alguns efeitos visuais, acho que ficou bem legal Drácula se transformando em morcegos e também exercendo domínio sobre os morcegos, inclusive utilizando esses morcegos em algumas batalhas, ficou bem interessante. E vocês já perceberam que Vlad ele carrega o filme nas costas, assim como Malévola em seu filme. Mas ao contrário de Angelina Jolie, Luke Evans não tem o mesmo charme. E o ator até que tentou, gente. A sua atuação é bem feita, ele tenta dar vida ao personagem, mas o roteiro definitivamente não ajudou. A crítica parece negativa. Acho que em parte o erro foi meu de ter revisto várias cenas dos Dráculas anteriores antes de assistir esse novo filme. Daí a comparação ela fica realmente inevitável. Mas o filme ele não é daqueles que você chega ao final se odiando por ter perdido aquelas horas de sua vida, não. Eu diria que é um bom passatempo. Não é um filme ruim, apenas não cumpre o que se propõe. Porque para se contar uma história lendária, você não pode fazer qualquer filme, né? Enfim, tá aí a crítica e a recomendação, assistam. Nem que seja aí para concordarem ou discordarem de mim.